Fala galera, professor Bruno de Geografia aqui do curso Supermódulos, né? Nesse projeto interessante, né? Visando, né, vocês que estão em casa, vocês que estão acompanhando essa videoaula, né? Então a gente, né, nós professores aqui do curso, estamos gravando essas videoaulas, né? Com assuntos referentes ao conteúdo de vocês, né? Todas as videoaulas que vocês vão assistir, elas estão relacionadas a conteúdos que vocês têm na apostila de vocês, né? Logicamente que além da videoaula, nos grupos de WhatsApp, nós estaremos tirando dúvidas, encaminhando exercícios também para que vocês possam fazer, comentar, tirar as dúvidas de vocês, né? Para que a gente tenha um trabalho completo, né? Para que a gente possa estar alcançando com vocês esse objetivo e que a gente possa também, de uma certa maneira, superar esse período aí tão difícil. Então a gente vai ter uma série de videoaulas, né? Eu também estarei com vocês falando sobre diversos assuntos relacionados ao conteúdo de vocês aí. Também o professor Edson, né? Também outro professor de Geografia aqui do curso. Recomendo que vocês também possam ter acesso aos vídeos que ele está gravando, né? De diversos assuntos que são de vital importância para vocês fazerem aí os concursos, as provas e alcançarem os seus objetivos. E aí a gente vai começar com um assunto interessante, né? Que é um assunto muito recorrente em determinadas provas, né? Um assunto da geografia física, que é falar um pouquinho sobre o relevo, sobre como se forma o relevo, né? E a gente vai ter um material aqui que a gente vai passar para vocês. E lembrando, todo o material que a gente passa aqui nas videoaulas, né? Nos vídeos que vocês estão assistindo, a gente também vai disponibilizar para vocês no próprio grupo de WhatsApp. Vocês vão ter acesso a esse material para que vocês possam mexer, para que vocês possam também ter a observação de vocês, tá? Então, todo o material que vocês estiverem vendo aqui na tela, esse material vai estar disponível para vocês lá no grupo de WhatsApp. Então, vamos começar aqui, falar um pouquinho sobre essa questão da dinâmica da Terra, que é uma questão interessante para a gente começar a abordar sobre como o relevo mundial foi se formando, né? Tendo a estrutura que a gente consegue observar hoje. E depois, num próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre um caso mais específico, que é falar sobre aí o relevo brasileiro. Então a gente primeiro tem que falar de todo o processo de formação, né? Depois a gente vai falar também nesse vídeo sobre o processo de desgaste, para depois aí a gente poder caminhar para falar um pouquinho sobre o nosso caso, né? Sobre o caso aí do relevo brasileiro. Aqui no quadro, aqui na tela vocês têm aqui uma espécie de uma gravura que mostra para vocês aqui como é que foi evoluindo o planeta através das eras geológicas, começando aqui no centro, com a formação do planeta de 4,6 milhões de anos. Alguns livros ou materiais podem aí ter um número de 4,5 bilhões de anos, tá? Que aí se remete à teoria do Big Bang, que é a teoria científica mais aceita para explicar a origem do planeta Terra, a origem do universo, né? Uma grande explosão ou expansão de matéria que vai dar origem aos corpos celestes, inclusive o nosso planeta, né? E é importante a gente destacar a diferença, né, de você estudar todo esse processo evolutivo do planeta em eras geológicas, né? Que é um período de tempo muito grande, né? Um período que vai equivaler a bilhões de anos, a milhões de anos, num processo natural que é diferente do nosso, né? Que a gente costumeiramente chama de tempo histórico, né? Que é o tempo do ser humano, né? Que se a gente for colocar dentro dessa dinâmica é só uma parte, né? Uma pequena parte. A gente sabe que o ser humano tem uma capacidade de modificar o planeta, de modificar o ambiente muito grande, mas se a gente for inserir o ser humano dentro de todo esse contexto aqui, ele apenas é um mero capítulo de toda essa evolução geológica. E aqui no canto, a gente tem a divisão nos períodos geológicos, né, que é importante a gente setorizar, porque para cada um deles nós vamos ter acontecimentos importantes, né? Vem do pré-cambriano, né, passando para a paleozoica, mesozoica, e aí chegando à cenozoica, que basicamente é a era que nós estamos vivendo, que é dividida em terciária, e o quaternário, que é basicamente aí o nosso período, o período onde se insere aí o ser humano. Depois, no próximo slide, a gente vai ver, de acordo com esses períodos aqui que a gente está colocando,
a gente vai ver o que vai acontecer de mais importante. Bruno, eu tenho que gravar basicamente todos esses acontecimentos? Não necessariamente, mas é importante que você entenda, dentro dessa dinâmica de evolução geológica, que a evolução é natural. Ainda você não tinha um ser humano de uma certa maneira para perturbar todo um esquema natural de evolução das espécies, de uma formação de uma estrutura do nosso planeta. Por exemplo, aqui a gente teve aqui 4,6 milhões de anos em relação à formação da Terra, passando aí para mais ou menos 3,8 bilhões de anos, você tem a formação do primeiro grupo de rochas associado à solidificação do magma, e aí você já deve conhecer, né? São as rochas magmáticas. É esse grupo de rochas que é formado a partir da solidificação desse material muito quente. Costumeiramente, a gente dá uma olhada nos materiais, né, nas apostilas, nos livros, e eles geralmente colocam que o planeta Terra, no início, era uma grande bola de fogo, um grande, vamos dizer assim, um corpo, né, um astro, que poderia não ter um formato assim, como eu posso dizer, correto, né? Não tinha um formato definido, mas que tinha ali um material muito quente, provavelmente por ter uma proximidade maior com o Sol, e à medida que ele foi se distanciando do Sol, gradativamente esse material foi perdendo esse calor, foi perdendo essa temperatura muito alta, e aí a gente vai ter um processo de resfriamento desse material, formando esse primeiro grupo grande de rochas, né? Que são as rochas magmáticas. E depois, também nós vamos ter um segundo grupo de rochas importantes formado, que são as rochas metamórficas. E aí vem de metamorfose, vem de transformação, tá? É o segundo grande grupo de rochas que vai ser formada, primeiro as magmáticas e depois as metamórficas. E depois a gente passa aqui para 2,7 bilhões de anos, algumas formas bem primitivas de vida, né? O início aí você vai ter seres unicelulares, né? Formas bem primitivas. E depois vai evoluindo aqui para 2 milhões, com a formação de alguns outros seres também muito simples. Você vai ter aqui na espiral 1 bilhão de anos a formação de algas e bactérias. Depois você vai ter protozoários, esponjas, trilobitas. E a gente não sei se está dando para perceber que boa parte dessa vida que vai surgindo aqui é uma vida muito associada à presença de um meio com água. Então a gente costuma dizer que a presença de água, né, ou o surgimento da água no planeta, foi importante para o surgimento de alguns seres aqui, como, por exemplo, alguns tipos de alga, né, os protozoários, as esponjas. Estou entrando um pouquinho no campo da biologia, mas é importante a gente perceber como a água, ela foi, o surgimento da água no planeta, dentro desse processo evolutivo, ele foi algo muito importante, inclusive. Depois você tem um outro grupo de rochas, que é interessante também a gente perceber, é um terceiro grupo que são as rochas sedimentares. Basicamente, as rochas sedimentares são formadas a partir do resto de outras rochas, possivelmente com a existência de água, haveria uma decomposição das magmáticas e das metamórficas, né? Um desgaste delas, formando sedimentos, e a reunião desses sedimentos, formando as rochas sedimentares, inclusive, e depois da evolução das espécies, as espécies ficam mais complexas, né? Você vai ter o surgimento de peixes, plantas terrestres, e aqui um momento também interessante, quando você tem aqui o surgimento de espécies vegetais, plantas, árvores, você também tem a possibilidade aqui nesse intervalo geológico da formação também do carvão mineral. Por que a formação do carvão mineral ela está associado a esse caso aqui do surgimento de espécies vegetais? O carvão mineral ele tem como matéria-prima madeira mesmo, vegetações que se soterraram, né, ou foram soterradas dentro de uma escala geológica, em áreas geralmente muito pantanosas. Então o surgimento aqui de espécies vegetais também pode estar associado a períodos aí de formação de jazidas de carvão mineral. Depois tem os anfíbios, insetos, os répteis. Aqui também um momento interessante, com mais ou menos 230 milhões de anos, que é o surgimento de algumas formas de relevo conhecidas atualmente como os Montes Apalaches e os Montes Urais, os Apalaches nos Estados Unidos, os Montes Urais ali na Rússia, né, dividindo ali o que a gente chama de Rússia Europeia e Rússia Asiática, né? Então são formações de relevo bastante antigas, tá?
Depois, mamíferos, você vai ter plantas com sementes. Aqui também um episódio interessante, que é o surgimento do petróleo e do gás natural, né? Nós tivemos aqui o carvão mineral muito associado a questões aí de soterramento de formações vegetais. E aqui você tem a formação do petróleo e do gás natural, também combustível fóssil dos mais importantes, ou o mais importante, né, utilizado hoje, que você vai ter uma associação principalmente com matéria orgânica, com materiais que vão sendo soterrados, né, e que foram sendo decompostos dentro de um ambiente sem oxigênio, um ambiente anaeróbico. E aqui também, dentro das espécies, a presença dos dinossauros, né, uma presença relevante, né, dinossauros aí que vão mais ou menos aqui de 150 milhões de anos até esse período aqui de 65, 70 milhões de anos, quando você vai ter a extinção deles, né, há controvérsias. Tem gente que diz que os dinossauros não foram extintos, né, que pode ser que um grande grupo tenha sumido, mas que um outro grupo, possivelmente menor, ele possa ter evoluído ou se adaptado a novas condições aí do ambiente. E aqui também é um momento importante que é a formação dos dobramentos modernos, é a formação de montanhas, né, Cordilheira do Himalaia, montanhas rochosas, dentro de uma escala geológica aí, é um período mais recente, mais ali de quase 65, 60 milhões de anos. E a gente vai tendo aí mamíferos sendo formados também, mamíferos gigantes, macacos, né? E aí também algumas outras formas de relevo, os Alpes lá no continente europeu, né? E aqui também, para a gente já dar uma arrematada, o ser humano mais ou menos aqui no final dessa espiral, num período aí que equivale a 1 milhão de anos dentro de uma evolução geológica. Aqui no próximo slide tem toda uma divisão, né, que vocês vão ter acesso no material que a gente vai mandar para vocês, né? O pré-cambriano aqui dividido no período proterozoico e arqueozoico. No arqueozoico, a formação de escudos cristalinos. Geralmente, o escudo cristalino é uma estrutura geológica basicamente composta de rochas magmáticas e rochas metamórficas, né? O próprio nome diz escudo. Escudo significa algo resistente, né? Algo com algum tipo de dureza. A rocha magmática, a rocha metamórfica tem esse caráter de serem rochas mais resistentes, tá? Mais ou menos aí em 4 milhões de anos. E no Proterozoico, que é um outro período da era pré-cambriana, você vai ter aí as primeiras formas de vida, como eu tinha dito, formas de vida mais simples. E aí a gente vai para o Paleozoico, que é dividido em todos os períodos. Repito, não é para vocês gravarem tudo isso, tá? Mas é importante vocês darem uma olhada como o processo foi evoluindo desde os répteis, passando para peixes vegetais. E aqui também um episódio interessante, dentro desse período paleozoico, que seria aí o primeiro continente, que seria a Pangeia. Basicamente, a partir da Pangeia, da divisão dela, nós vamos ter os blocos continentais como conhecemos atualmente. Depois a gente vai ver num outro slide um ponto importante aí sobre a Pangeia. Nós vamos ter momentos de era do gelo, momentos de aquecimento, esses momentos de aquecimento e resfriamento do planeta, né, que seria a era do gelo, são coisas que aqui estão numa escala geológica, e o que a gente comenta hoje de aquecimento global, por exemplo, é diretamente relacionado a uma interferência do ser humano, tá? Então você vai ter uma interferência do ser humano acelerando um processo que aqui é absolutamente natural, tá? Depois tem a formação das florestas e o surgimento dos primeiros tipos de rocha, e também, já desde aqui você tem as magmáticas e metamórficas, e aqui também o surgimento de outro grupo de rochas como as sedimentares. E aqui na Mesozoica, o surgimento dos dinossauros no Triássico, a extinção dos dinossauros no período Jurássico e a divisão da Pangeia no que a gente chama de período Cretáceo. Inclusive existe uma teoria, mais à frente vai passar, muito famosa para você explicar a divisão da Pangeia, que é a teoria da deriva continental, que inicialmente foi formulada com várias evidências muito promissoras, né? Evidências aceitas pela comunidade científica, mas quando foi perguntado o porquê disso ter acontecido, a resposta não foi encontrada, tá? Mas uma teoria muito importante, daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre ela. E já na era Cenozoica, no período terciário, formação dos atuais continentes, a partir da divisão da Pangeia, o surgimento de aves, né? E a formação dos dobramentos modernos das montanhas. E aqui no Quaternário, 2 pontos importantes, mais ou menos ali 1 milhão de anos,
você tem um surgimento do homem e a última grande era do gelo, né, que a gente vai ter aí no período quaternário da nossa era cenozoica, que nós estamos inclusive vivendo atualmente. E aqui tem também um lembrete para vocês sobre as estruturas geológicas. Basicamente eu tenho três, né? Uma das três aqui dividida em dois pontos importantes. Eu tenho os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, e eu tenho aqui os dobramentos modernos. Geralmente, o maciço ou o escudo cristalino está associado mais a planalto. Então, quando você fala do planalto como forma de relevo, você vai estar relacionado aí aos escudos cristalinos. Portanto, o Brasil, por exemplo, que tem um relevo planáltico, boa parte desses planaltos aí está associado à existência de escudos cristalinos. Eu tenho as bacias sedimentares, que também é uma outra estrutura geológica importante, e é uma estrutura, logicamente, como o próprio nome diz, sedimentar, mais composta aí de rochas sedimentares. Então aqui eu posso ter a possibilidade da utilização aí, da exploração do carvão mineral, do petróleo, do gás natural. E aqui eu tenho uma divisão para as antigas planalto-sedimentares, ou seja, você teve ali a formação sedimentar primeiro, né, uma bacia sendo formada, sedimentos acumulados, e provavelmente ali nós vamos ter para uma formação de um relevo em cima de toda essa bacia sedimentar. Provavelmente você sedimentou primeiro e depois a própria erosão foi desgastando essas formações acumuladas aí de sedimentos. E eu tenho nas recentes a formação de planície. Ô Bruno, provavelmente uma bacia sedimentar, uma área mais baixa, que foi sendo preenchida por sedimentos, ela depois se planificou e virou uma planície. Isso geralmente é a ocorrência mais normal. Uma área mais baixa, né, que foi basicamente sendo formada. Aqui no quadro dá para a gente fazer mais ou menos uma associação dessa. Você tem uma área mais baixa que você tem a chegada de sedimentos. Essa área aqui pode ser preenchida por esses sedimentos até chegar no nível que essa área aqui mais plana pode se transformar, inclusive, numa planície, tá? Então, essas bacias sedimentares mais recentes, elas podem ter essa formação geológica, essa estrutura geológica que dá origem às planícies, e os dobramentos modernos ou recentes aí está mais associado à formação de montanhas. E aí a era geológica, né? O escudo cristalino para o pré-cambriano, o período mais antigo aí, né, das eras geológicas. Na era paleozoica e mesozoica, bacias sedimentares mais antigas, né? Na Cenozoica você tem as bacias sedimentares mais recentes e mais recentemente ainda o surgimento aí dos dobramentos modernos, né? Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes, né? Os Alpes estão mais associados aí ao surgimento dos dobramentos modernos na era Cenozoica. Depois, passando aqui, aí eu tenho uma figura interessante que ela faz uma associação aí sobre como é que você vai estruturar essas camadas internas do planeta. Basicamente, você tem três grandes camadas que compõem a estrutura interna do planeta. A crosta terrestre, você tem o manto e você vai ter aí o núcleo. Costumeiramente, entre a crosta terrestre e o manto, você tem o que nós chamamos de astenosfera, tá? Que é uma camada meio que de transição entre a crosta e o manto. E também é muito costumeiro a gente dividir o manto em manto superior e inferior. E também é muito costumeiro a gente dividir o núcleo em externo e interno. Ok? Isso é muito costumeiro. E dentro de toda essa estrutura que a gente está vendo, né, a gente tem aqui o que eles chamam de células de convecção, ou também é muito comum você chamar de corrente de convecção, que é um movimento em que o magma, esse material que a gente encontra aqui no próprio manto, ele vai circulando. Geralmente ele é aquecido pelo núcleo, e aí a gente vai tendo esse aquecimento desse material até ele bater nessas áreas aqui da crosta, né? Uma parte desse material quente, desse material pastoso, vai tentar sair para a superfície
e aí a gente tem a formação de vulcanismo. Também esse material, ao subir e bater, inclusive com a própria crosta terrestre, ele vai poder também forçar as placas tectônicas a se movimentar, essa movimentação podendo gerar alguns fenômenos, né, como a gente já ouviu falar, terremotos, o próprio vulcanismo, né? A gente vai ver daqui a pouco os limites que podem haver entre as placas tectônicas e essas placas. São verdadeiros pedaços da crosta terrestre em movimentação e geralmente a gente costuma dizer que as placas, sendo pedaços dessa crosta terrestre, elas estão assentadas sobre a xenosfera. A xenosfera seria essa camada de transição entre o manto e a própria crosta, uma camada que não seria nem totalmente sólida, nem totalmente líquida, mas uma camada meio que pastosa, com uma temperatura muito alta, onde as placas, inclusive, se assentam, e vários fenômenos que a gente está vendo aqui, cordilheiras, né, ali o surgimento de hotspot, vulcanismo, a formação de cordilheiras mesoceânicas, as cordilheiras que são encontradas no meio do oceano, são associadas à movimentação aí das próprias placas, forçadas pela movimentação aí dessas células de convecção, desse movimento ascendente do próprio magma, inclusive. Aí você tem uma figura que mais ou menos mostra quais são as possibilidades de, vamos dizer assim, de movimentação de placas, né? Você tem uma possibilidade do choque de duas placas ou mais, né, que são as fronteiras ou zonas convergentes. Essas de transformação seriam aqueles limites transformantes ou limites conservativos, quando você tem basicamente um atrito entre placas, e as fronteiras divergentes, quando você tem a separação aí entre placas. Aqui ele está fazendo uma comparação, né? Geralmente a formação ali de cordilheiras, de fossas oceânicas, ela está mais associada ao choque de placas, né? Aqui ele colocou como exemplo as fronteiras de transformação ou atrito de placas. Ele está colocando aqui provavelmente uma área no fundo do oceano onde você tem a formação ali de um atrito entre placas, a formação de uma zona oceânica ali, né? A fronteira divergente, no caso a separação de placas, a dorsal, né? Como o grande caso que a gente tem de uma dorsal, é a dorsal que existe no meio do Oceano Atlântico, que é de separação de placas. Aqui ele colocou um outro exemplo de convergente que provavelmente aqui está mais associado à formação de uma cordilheira nessa zona aqui. E aqui você tem uma placa tectônica se direcionando para o manto, né? Provavelmente a placa oceânica aqui está indo para o manto, né? Uma placa mais frágil. E a placa mais resistente, que seria essa placa continental, ela batendo nessa placa oceânica, ela vai para o movimento positivo, ela dobra, essas dobras aqui seriam essas cordilheiras, né? Aqui a gente pode, inclusive, associar esse esquema ao que acontece, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, inclusive. E aqui um outro exemplo de divergência de placas, de separação de placas, que forma aqui uma falha. Esse falhamento aqui no meio pode ter a saída de magma, pode ter a saída de material magmático aí, a formação, inclusive, de vales no meio aí dessa fronteira divergente. E aí a estrutura terrestre que eu acabei de colocar aqui no quadro, aqui bonitinha para vocês verem, né? A crosta, né? Você tem aqui a litosfera, que seria vamos dizer assim, uma parte da própria crosta terrestre. Logo abaixo aí você tem essa zona de transição, que é a xenosfera, né? Essa zona transicional. E aí a gente vai ter a divisão do manto em manto superior e inferior. Qual é a diferença de um para outro? Geralmente o manto superior com temperaturas um pouco menor que o do manto inferior, e o material do manto superior um material mais pastoso mesmo. Quando você vai pegar o material do manto inferior, além de ser um material, inclusive, mais quente, você tem um material mais num aspecto líquido. E o núcleo externo e o núcleo interno, que também é uma outra divisão interessante. No núcleo externo você tem um material inegavelmente muito quente, mas também mais num aspecto líquido. E o núcleo interno, que é dessa estrutura que a gente está vendo, a mais quente, você tem uma diferença no estado físico. Você vai ter aí um núcleo interno sólido, tá? Devido à pressão, toda a pressão do planeta, ela de certa maneira vai ficar condensada aqui no núcleo interno. Então você tem moléculas ali que vão estar num estado de agregação muito grande e vão dar esse aspecto de rigidez, de solidez para o núcleo interno. Inclusive, costumeiramente, a gente geralmente fala que o núcleo interno ele tem mais níquel e ferro, né?
que inclusive se apelida o núcleo de Neff, né? Então, sempre lembrando que esse núcleo mais interno aqui, numa profundidade de mais de 6.000 quilômetros aí, né? Um pouco mais de 6.000 quilômetros, 6.300 e alguma coisinha, ele está num aspecto de solidez, inclusive. E aí aquela teoria que eu falei, da divisão da Pangeia, a teoria da deriva continental, do Alfred Wegener, né? Que ele trouxe várias evidências muito interessantes, né? Principalmente de algumas espécies que foram sendo estudadas, né? Espécies de uma mesma família, mas dispostas em continentes diferentes. O estudo de fósseis também, muitos fósseis ele encontrava num continente, mas esse mesmo fóssil poderia ser encontrado em um outro continente. E também, talvez, uma das evidências mais marcantes seria um encaixe de alguns continentes, sobretudo, talvez o encaixe que era mais destacado seria o encaixe da América do Sul com o continente africano, né? Ele fala que, na verdade, os continentes que a gente conhece atualmente formariam um quebra-cabeça quase perfeito. Óbvio que à medida que a Pangeia foi se rompendo, né, nesse movimento que não é um movimento uniforme, é um movimento que é estressante, é um movimento que você vai liberar muita energia, provavelmente algum desses pedaços foram se separando, né? Foram, vamos dizer assim, se separando não da maneira como a gente tem os continentes atualmente, né? De uma maneira mais uniforme, mas a gente vai tendo aí uma separação, inclusive, com alguns pedaços mais soltos, né? Eu geralmente costumo destacar para os meus alunos a Índia como esse pedaço meio que rebelde, que se separou de tudo aqui e foi só se encontrar com esse pedaço aqui da Eurásia. Se você for perceber, tem a Índia aqui, e a Índia, nesse processo de separação da Pangeia, ela foi um rebelde. Ela se separou daqui e foi se encontrar com a Eurásia. Quando a Índia, ou esse pedaço que é a Índia atual, vai se encontrar com a Eurásia, você vai ter um choque aqui de dois pedaços que vai ser responsável pela formação da Cordilheira do Himalaia. Tá? E eu tenho também um outro rebelde aqui, que é a Austrália. Como é que você vai ter no meio do Oceano Pacífico uma área tão grande como a Austrália? Ela estava aqui junto na Pangeia e depois ela se separou e também foi um desses rebeldes, né? Então é interessante a gente também dar uma olhada nisso aí. O único problema da teoria da deriva continental é que você não teve aí uma resposta para o que causou essa divisão. E isso só vai acontecer com duas teorias interessantes. A teoria da expansão do assoalho oceânico, né? Após a Segunda Guerra Mundial, muita tecnologia de guerra, né? A utilização de sonares, né? De radares, né? O uso de submarinos, né? Você fazia expedições marinhas. Eles começaram a verificar que você teria material rochoso aqui de uma idade, por exemplo, aqui no meio você tinha uma idade mais nova de material rochoso, e à medida que você ia se distanciando para perto do litoral, esse material rochoso era um material de uma idade muito mais antiga, muito mais velha, tá? E nós tivemos aí, após esse trabalho, a verificação que, na verdade, né, o que vai provocar essa divisão da Pangeia é a movimentação aí das placas tectônicas, né? Os continentes estão em cima dessas placas que se romperam graças à ação aí das próprias correntes de convecção do magma, que forçaram esse rompimento, essa quebra da crosta nessas diversas placas, e os continentes, essas terras emersas estão em cima, também sofreram essa ação aí, dessa quebra, inclusive, que vai dar origem a essas placas e a diversos fenômenos que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, inclusive. E aqui eu tenho também uma lembrança interessante, né, que nós já vimos, inclusive, no outro slide, sobre as possibilidades nessa questão de encontro de placas, de atritos, de separação, aqui as convergentes, que seria o choque das placas, né? Muito associados aí à formação de cordilheiras, de desdobramentos modernos. Aqui ele coloca um exemplo clássico, que é a Cordilheira dos Andes, que está associado ao nosso continente aqui, a América do Sul, né? Que você tem a placa sul-americana dobrando positivamente, sobrepondo-se à placa de Nazca, uma placa oceânica. Basicamente, essa placa de Nazca, ela mergulha para o oceano, inclusive. As divergentes, que é a separação
você tem as placas indo para direções diferentes, né? A formação do Oceano Atlântico, ela está diretamente relacionada a isso, inclusive, e no meio do Oceano Atlântico, essa área onde pôde sair o magma, formando, acumulando esse material magmático, ou entrar em contato, obviamente, com a água, essa formação rochosa foi crescendo ao longo de um período geológico, ao longo de uma escala geológica, e formou o que a gente chama de dorsal do Oceano Atlântico, ou dorsal meso-oceânica, ou meso-atlântica, tanto faz. E as transformantes, ela tem entre placas, né, onde você não tem perda de material, você tem um movimento mais lateral, né? Geralmente a placa transformante está muito associada a falhas, né? E também a presença de grandes terremotos, né? Uma dessas falhas mais famosas é a falha de San Andreas, na Califórnia. Quem já gosta de ver filme, já viu o filme Terremoto, a falha de San Andreas, apesar do filme ser mentiroso pra caramba, né? Mas fala de uma falha realmente que, ao se movimentar, pode ter ali, causar um grande terremoto. Já tivemos no século passado, início do século passado, um terremoto devastador, devastou a cidade de São Francisco, na costa oeste da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, ali no estado da Califórnia. E a gente tem aí uma perspectiva que vai haver uma nova movimentação dessa falha, né, que virou elemento turístico para aquela área ali dos Estados Unidos, mas que, caso aquilo ali se movimente, pode ter uma consequência, inclusive, trágica para aquela região ali dos Estados Unidos, né? Convergência de placas também, não se esquecendo, está associado também a terremotos, a vulcanismo aí, tá? Aqui no caso desse slide, a gente tem aqui em relação à formação de terremotos e vulcanismo que está associado aí aos agentes endógenos. Geralmente agentes endógenos, formação do relevo, e os exógenos, mais à frente a gente vai ver, está mais associado aí ao desgaste, a modelagem do relevo. Então quando a gente fala sobre terremotos, vulcanismo, é movimentação de placas, é a ação que vem de dentro do planeta, da estrutura interna, dessas correntes de convecção do magma, que vai possibilitar aí a formação do relevo. Repito, endógenos, formação, e os exógenos aí mais associado ao desgaste. E as pessoas às vezes me perguntam, mas por que o Japão ele tem terremoto praticamente todo dia? Se você for observar, o Japão ele tem movimentação de placas aqui, tem duas aqui, uma indo para o movimento positivo e uma indo em direção ao magma, e eu tenho uma outra também indo em direção ao magma. Então, basicamente aqui, para você que não está entendendo tão bem essa figura, eu tenho no que é o Japão, como sendo um arquipélago vulcânico, eu tenho aqui um encontro de 3 placas. O que dá ao Japão essa característica de ser um lugar de terremotos praticamente diários, né? Logicamente que todos os terremotos, né, que o Japão verifica, nem todos, na verdade, são de magnitude muito grande, mas invariavelmente você tem terremotos de uma magnitude muito grande no Japão. É uma população que já está meio que acostumada, é uma população meio que foi se estruturando, foi se adaptando a uma condição que é absolutamente natural. Essa área daqui, onde a gente tem o Japão, várias áreas também ali do continente asiático, do sul-sudeste da Ásia, a gente costumeiramente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, que é essa área onde a gente tem um vulcanismo muito intenso, né, um tectonismo muito forte, a possibilidade de terremotos, de atividades associados aí a esse encontro aí de placas tectônicas, uma atividade tectônica muito presente aí. E aqui no mapa, o mapa das placas tectônicas, né, eu destaco aqui, repito, a formação da Cordilheira dos Andes, aqui a placa de Nazca se chocando com a placa sul-americana, na placa de Nazca oceânica vai para o manto, ela vai em direção ali ao manto para ser refundida, para ser derretida, e a placa sul-americana, a placa continental, geralmente é uma placa mais velha, uma placa mais densa, ela dobra num sentido positivo aí. Um outro detalhe também interessante é a Cordilheira do Himalaia, né? Ele é formada pelo choque de 2 grandes placas continentais, a placa indiana e a placa eurasiana. E aqui é uma situação interessante porque são 2 placas continentais que estão em constante briga, né? É como se fossem 2 lutadores de um mesmo peso. Eles vão ali para a pancadaria, então de uma certa maneira os 2 vão tentar ali na base da porrada, eles vão tentar ali chegar a um consenso. Mas como são 2 placas continentais ou são 2 lutadores de um mesmo peso, então você vai ter uma briga muito boa. Por isso que aqui você tem uma cordilheira do tamanho do Himalaia,
de 8.800 e cacetados de quilômetros, né, quase 9.000 metros aí, inclusive. Então você tem aqui, né, uma situação de duas placas continentais também ali se chocando e formando a Cordilheira do Himalaia. E aqui você tem essa área complicada aqui do Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área que você percebe, né, ali vulcões ativos. Olha a quantidade de vulcões ativos que você tem nessa área toda aqui do Pacífico, possibilidade de vulcanismo, de terremotos inclusive, né? E aqui eu tenho a divisão, né, dos agentes internos ou endógenos, né, são os agentes que possibilitam a formação do relevo, né? E aqui embaixo os exógenos, né? Os exógenos diferentes, né? Se esses aqui eles vão promover a formação do relevo, aqui eu vou ter um desgaste desse relevo. Então eu tenho aqui o tectonismo e o vulcanismo, como sendo esses dois pontos importantes para a formação do relevo. E aqui eu tenho dois movimentos interessantes, que é a pirogênese, que seria um movimento vertical, tá? Quando você fala de pirogênese, parece uma palavra complicada. Epirogênese está associada ao movimento vertical, tá? Que está associado aqui à formação de relevo de planícies costeiras ou planícies no interior dos continentes e a formação de chapadas. Então é um movimento que vem do interior, né, da estrutura interna, mas verticalmente, ela faz nesse sentido aqui, né? E eu tenho a orogênese, que também é uma outra palavra muito conhecida. Orogênese está mais associado ao movimento horizontal de placas. E aí está mais associado à formação de montanhas, ou montanhas dobradas ou montanhas maciças. Então o processo orogenético ele é mais horizontal, né? E o processo de epirogênese é um movimento mais vertical, né? Epirogênese mais associada a planícies e chapadas, planaltos aqui, né? Uma variação de planalto aqui no Brasil. E orogênese, montanhas, né? Pode ser montanhas dobradas ou maciças. E o vulcanismo, você tem ali intrusões, né? Você tem montanhas em domo, aquele cone vulcânico maravilhoso que a gente vê geralmente no vulcão. Você tem também toda a formação interna ali, as intrusões, quando o magma vai encontrando algumas fendas, algumas rachaduras ali na estrutura interna, formando aí toda essa estrutura, e as erupções, né? O cone vulcânico, aqui, cone vulcânico bonito. O pessoal me pergunta geralmente, aquele material formado de quê? Né? É o próprio magma, né, que o vulcão libera, aquela lava vulcânica, que vai se solidificando, né? Você tem derrames basálticos. Basalto é um exemplo de uma rocha magmática que é formada a partir desse magma, que ele vai, inclusive, se solidificando já fora do vulcão, já nessa estrutura, no âmbito externo do vulcão. A gente tem, inclusive, é bom a gente destacar que das rochas magmáticas a gente tem um grupo que são as intrusivas, que geralmente estão associadas a solidificação do magma ainda no interior, né? Você tem, por exemplo, ali o próprio granito como sendo um exemplo clássico dessa rocha magmática que é formada ali ainda no interior, né? O magma se solidifica ainda no interior. E você tem aí, no caso, o basalto sendo uma rocha magmática extrusiva, já a solidificação acontece fora do cone vulcânico, fora ali, ou né, no ambiente mais externo, inclusive. E aqui o grande grupo dos agentes externos, ou exógenos, né, que você vai ter como primeiro movimento o intemperismo, que pode ser químico, físico ou biológico, né? Geralmente o intemperismo químico está muito associado à decomposição, né? Você vai ter ali um momento que aquele material rochoso, por exemplo, vai no popular, se esfarelando, né? A ação da água em estado líquido é muito importante no intemperismo químico. No físico, você está mais associado a uma quebra de material, né? O material se parte, ele quebra, né? Se fraciona, né? Mais associado a gelo, a variação de temperatura, também a ventos, né? E o biológico dos seres vivos, inclusive, quando a gente fala do intemperismo biológico, se inclui, inclusive, o próprio ser humano, né? À medida que ele vai fazendo construções, que ele vai desmatando, né? Que ele vai alterando essa dinâmica natural de outros seres vivos também. Até mesmo uma minhoca, ela também é colocada dentro do intemperismo biológico. E depois que tudo está quebrado, esfarelado, né? Tudo está mais leve, aí você tem um movimento de erosão, que é um movimento de você carregar esse material, você tem esse transporte aí, né, que pode ser pelos rios, né, o que a gente chama de erosão
erosão fluvial, né? Você também tem a erosão da água da chuva, que não está aqui, mas é a erosão pluvial. Cuidado com fluvial, rio, pluvial, água da chuva. A glacial, gelo, eólica, ventos, a marinha, os mares, né? E ela pode ter algumas consequências aí, né? Por exemplo, a erosão fluvial pode formar vales, pode formar terraços, morros, testemunhos, né? Onde você tem uma planura, de repente aparece no meio daquela planura um monte ou uma formação rochosa do nada, que você fala, como é que pode? Só tem tudo plano, de repente no meio do nada aparece uma formação rochosa, você tem uma associação à presença de algum rio ou uma formação ali que foi sendo erodida, foi sendo desgastada graças à água. Aqui você tem a erosão glacial, vales em forma de U, né? Às vezes uma área que tinha uma grande concentração de gelo, o próprio gelo, ele pode formar esses vales em forma de U. Ali você tem a erosão eólica, né? Você tem a erosão que vai fazendo aquelas figuras interessantes, às vezes uma rocha, às vezes você tem um bloco rochoso que de repente tem um buraco no meio, meio que circular, fica aquela forma bonita. Você pode ter ali um exemplo ali de uma erosão eólica, né? E você tem a falésia, né? De repente você está no mar, ali no litoral, numa bela praia, de repente tem um desnível, tem um paredão rochoso perto ali, a gente chama aquilo ali de falésia, que geralmente está associado à erosão marinha. E aí a gente tem um processo final, né? Começa com o intemperismo, passa pela erosão, e aí a gente tem a sedimentação, a acumulação de material que foi sendo desgastado. E aqui a gente tem a formação de planícies aluviais e deltas, quando você tem a planície, geralmente está muito associado à sedimentação, né? A acúmulo de materiais. Delta, aquele material que o rio foi levando para a foz dele, pode formar aqueles canais ali onde o rio termina, que a gente geralmente, costumeiramente diz que é a foz em delta. Você tem ali o que eles chamam de morenas e lagos, né? Uma erosão glacial, aqueles lagos glaciais também, né? Geralmente ali você tem a erosão glacial, né, formando aquelas áreas mais deprimidas, né, o peso do gelo, e depois se aquele gelo for derretendo, pode formar lagos glaciais, né? Um exemplo dessa acumulação aí, né, interessante dessa ação do gelo também são os grandes lagos na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Aqui na erosão eólica, as dunas, né, os loess também, né? As dunas muito associadas à erosão eólica, né? Quem já tem oportunidade de viajar ao Nordeste, ou já viu fora da região Nordeste, tem aquelas dunas, né? Geralmente é uma vegetação que existe ali nas dunas, ela impede a própria duna de ser levada pelo próprio vento. E na erosão marinha, né, você tem ali, no processo de acumulação, restingas e praias. As restingas são esses materiais arenosos que vão se acumulando em direção ao mar, inclusive as praias, que talvez é o grande exemplo de acumulação de sedimentos ali na faixa litorânea, né? Sedimentos que são trazidos pelo mar e que vão sendo colocados ao longo da faixa litorânea. Aqui tem um desenho que mostra mais ou menos aqui, né, de uma forma mais esquemática, as principais formas de relevo. Logicamente, e a gente trabalha com algumas formas principais, 4 formas principais: montanha, planície, planalto e depressão. E aqui ele coloca outras formas de relevo, inclusive mais associadas à nossa realidade, serras, por exemplo, vales, que a gente vai ter a oportunidade depois, em relevo brasileiro, de diferenciar, né, o que é uma serra, o que é uma montanha, se a gente pode falar se o Brasil tem montanha ou não, né? O vale seria essa área mais associada a uma erosão fluvial, uma erosão feita pelo rio. Um vale também pode se formar a partir de movimento epirogenético, né? Epirogênese, que é esse movimento vertical, ele pode provocar um falhamento. Vamos supor que você tem um bloco aqui, que você tem uma força que vai, de uma certa maneira, quebrar esse bloco, e você pode ter o surgimento de 2 blocos. Esses 2 blocos quebrados aqui, pode ter um vale sendo formado ali no meio, né? E aí é um movimento diretamente epirogenético, né? Você tem aqui a montanha, que seria associada a dobramentos, né? A planície, que é uma área de acúmulo, uma área de sedimentação. Você percebe que o rio está do lado dessa planície, provavelmente quem fez essa sedimentação aqui, ou quem jogou sedimentos aqui para cá, foi o próprio rio, né? A colina seria esse relevo mais suave, mais redondo. A depressão, uma forma de relevo mais associado
a uma área mais baixa, né, que também sofreu algum processo erosivo, alguma coisa escavou essa área e formou esse relevo mais baixo. E o planalto é essa área de erosão, de desgaste, mas com desnível, né? Você tem uma área aqui mais acima, não totalmente plana, mas uma área mais regular e que está sempre delimitada por essa área aqui de paredões, né? A gente costumeiramente no linguajar geomorfológico chama isso aqui de escarpa, que seria esse paredão aqui, e ali em cima você teria inclusive uma área um pouco mais plana, mas não totalmente plana, né? Porque a gente tinha um hábito de chamar o planalto de plano alto. Na verdade não é plano alto, né? Na verdade o próprio planalto ele tem uma área em cima que é um pouco mais regular, mas que tem também irregularidades, tem também ondulações ali. E aqui a gente tem um esquema interessante, né? A gente tem as montanhas, né? Diretamente associadas a forças tectônicas, né? Tem as montanhas recentes, que são as maiores altitudes do planeta, exemplo aqui da Cordilheira dos Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas. Você pode ter entre uma montanha e outra vales muito profundos, inclusive, né? Por exemplo, lá você tem ali na Cordilheira dos Andes alguns vales profundos, né, que separam uma montanha de outra, algumas áreas, vamos dizer assim, esses espaços entre uma montanha e outra, também com a formação de alguns lagos. O Lago Titicaca, na fronteira entre Peru e Bolívia, é um lago de origem ali muito associado a essas depressões que foram preenchidas por água. E aqui no caso do Brasil, que não tem uma montanha recente, mas geralmente as montanhas geralmente o pessoal comenta aqui no Brasil são montanhas mais antigas, que a diferença, inclusive, é que elas são mais redondas e de uma altitude muito modesta, inclusive. O Planalto tem uma altitude que pode variar até 2.000 metros, entre 200 metros e 2.000 metros, que é delimitado por escarpas, como eu falei. A escarpa seria esse paredão, né? Pode possuir enselbergs, né? Pode possuir, vamos dizer assim, começa a se planificar e de repente tem ali um ponto meio que isolado, um elemento isolado ali que pode ter sido uma coisa só. Por exemplo, você tem aqui algo isolado disso aqui, que provavelmente isso aqui pode ter se desgastado e ficou isolado dessa grande área aqui, inclusive, né? Em relevo brasileiro a gente vai ver com mais detalhes, inclusive, sobre essas formas de relevo dentro da nossa realidade. A planície está mais associada à sedimentação. Geralmente, quando a gente pergunta para o aluno qual é a diferença de uma planície para um planalto, a planície é a sedimentação que predomina e o planalto é a erosão que predomina. O planalto mais associado a desgaste e a planície associado mais à sedimentação. E a depressão aí é uma área também erosiva, mas é um relevo mais baixo. É um relevo que pode ter uma inclinação mais suave, né? Mas é um relevo mais baixo e de uma extensão muito grande. Geralmente as pessoas me perguntam qual é a diferença de uma depressão para um vale. Geralmente o vale tem uma extensão menor e geralmente está associado a dois relevos que delimitam ele, né? Vamos dizer assim, numa extensão menor. Por exemplo, você tem o Vale do Paraíba que está encravado entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e a depressão geralmente tem uma extensão muito maior, tá? E ela pode ser absoluta se ela estiver abaixo do nível do mar. Você tem, por exemplo, o Mar Morto como exemplo clássico de uma depressão absoluta, quase 400 metros abaixo do nível do mar. A Holanda, os Países Baixos, também situado numa depressão absoluta, tá? E no Brasil, por exemplo, a depressão que aparece é relativa, né? O conceito de depressão no Brasil, né, ou de existência de depressões no Brasil, é um conceito mais recente, né? Mas todas elas são relativas, né, variando de 100 a 500 metros de altitude, mas todas elas acima do nível do mar. E no próximo vídeo que a gente vai ver, nós vamos ver essa realidade aqui das formas de relevo para o nosso caso. O relevo brasileiro, que é considerado por vários especialistas, talvez um dos relevos mais complexos e de mais formas, de variadas formas, né? É um dos mais complexos de estudar, mas que dentro todo esse processo evolutivo de endogenia, de formação e de um processo aí de você ter o predomínio dos agentes exógenos, como é agora, de desgaste, nós tivemos momentos na escala geológica e nós tivemos aí
uma calmaria, que depois nós tivemos uma mudança tectônica, uma instabilidade tectônica, para depois voltar a esse período atual de calmaria. Por isso que o relevo brasileiro é um relevo absolutamente complexo de ser estudado. No próximo vídeo, inclusive, eu recomendo que quem estiver assistindo o vídeo, por favor, coloque o nome de vocês nos comentários, porque o curso, inclusive, está utilizando isso aí como chamada, e relembrando a vocês, né? E no grupo do WhatsApp de vocês podem tirar dúvidas, né? Às vezes a gente fala um pouquinho mais rápido aqui no vídeo, vocês podem ter ali, tirar dúvidas, uma explicação mais pausada, em que nós iremos, né, com o material de vocês, isso é fundamental, vocês têm o material de vocês, esse material precisa ser utilizado, e eu também preciso que vocês deem uma olhada no material, todo bem explicadinho ali. Se tiver alguma dúvida também, vocês podem utilizar no grupo de WhatsApp. E depois a gente faz os exercícios aí, exercícios esses que eu vou indicar para vocês, né? Ou, por acaso, se alguém quiser fazer algum exercício e quiser também colocar no grupo para tirar uma dúvida, é interessante. E lembrando, a dúvida deve ser tirada no grupo, porque a dúvida sua pode ser também a dúvida de um outro colega. Nós nos vemos aí no próximo vídeo, aí falando um pouquinho sobre o relevo brasileiro.